Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o nosso assunto. Na última aula, nós falamos do cinema e aí nós vimos, né, o que representa o clássico e falamos um pouco sobre a história, né, do cinema. Então, nós vimos os irmãos Lumière com a chegada do trem à estação, com os vídeos que ele fazia como os trabalhadores, né, da fábrica. Vimos também o Méliès, que cria a Viagem à Lua, né, que foi o primeiro filme com efeitos especiais. E eu falei também para vocês um pouquinho sobre o garoto, né, sobre o Charlie Chaplin, que faz parte do cinema mudo. Então hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse cinema, o cinema mudo, ok? Antes de começar a falar qualquer coisa sobre o cinema mudo em si, né? A gente vai entrar na apostila na página 4 e na página 5, tá? Eu quero que vocês assistam isso aqui e vejam se não era realmente algo genial. Olha só. Muito legal, né? Então, isso é o cinema mudo. Então, o cinema mudo, ele não tinha fala, é claro, né? Não tinha diálogo e também não tinha música. Essa música que vocês ouvem
e que nós escutamos quando a gente hoje vê um filme do Charlie Chaplin, ela foi adicionada depois, tá? Mas no momento que elas eram apresentadas, elas não tinham música. Então, em 28 de dezembro de 1895, aconteceu na França a primeira sessão pública de cinema da história. Foi o que nós já vimos, tá? Ela foi organizada pelos irmãos Lumière, que eram do ramo da fotografia, tá? Usando o cinematógrafo, um aparelho recém-criado que captava imagens fotográficas em sequência e projetava em movimento. Então é por isso que a gente vê aqueles cortes quando a gente assiste um filme dessa época. Esses cortes são as fotos, tá? É a sequência das fotos que estão sendo ali manipuladas. Então, esses filmes eram fotos em movimento, como nós já conversamos, tá? Eles exibiram 10 curta-metragens em preto e branco e gravados sem som para os espectadores em Paris. Então, foi assim que começou, retomando, ok? Agora, vamos entender o que é um filme. Então, um filme é uma fita de material fotográfico repleta de fotogramas, um ligeiramente diferente do outro, ok? Um fotograma é como uma foto. No cinema, a cada segundo, normalmente vemos uma sucessão de 24 fotogramas. E assim, temos a sensação de que as imagens estão em movimento, ok? Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó. Então, o filme do Jardineiro, tá? Dos irmãos Lumière. Aí a parte destacada em amarelo é um fotograma. Então, um fotograma, 2, 3, tá? Então, cada fotinho, cada imagenzinha dessa é um fotograma, tá? Representa um fotograma. E para ter um segundo de filme é a sequência de 24 fotogramas, ok? Um segundo. Então imagina num filme como esse que a gente acabou de ver, que não é longo, ele é super curtinho, quantos fotogramas foram necessários, tá? Isso você consegue fazer no seu celular facilmente. É só você apertar a imagem, você pega uma imagem, alguma coisa que está em movimento, então um coleguinha seu andando de bicicleta, seu cachorro correndo, e aí você segura por um segundo o visor lá onde tem a parte da foto. Então você segura, deixa ele apertado sem. Quando a gente vai tirar foto, a gente só clica uma vez, não é? Então você segura apertado por um segundo. Aí você vai tirar exatamente a quantidade de fotograma, talvez até mais do que você precise. E aí você acelera para poder ver, você tem um movimento. Faz um teste depois para você ver. Fica bem interessante, tá? E esses filmes, eles, além de serem mudos, tá? Eles não tinham cor, não existia cor, tá? As cores, elas foram colocadas depois. Muitas vezes, elas eram pintadas. Então, eles pegavam esse fotograma e aí eles vinham com um pincel bem fino, uma lupa, e pintava. Então pintava o céu, pintava a roupa do jardineiro e coloria manualmente esses fotogramas, ok? Então, os primeiros filmes coloridos, eles não foram coloridos naturalmente. Não era filmado e já saía com a cor natural. Eles eram coloridos manualmente, ok? Então, cineastas como os Lumière experimentaram pintar manualmente os fotogramas de alguns filmes, criando efeitos coloridos. Um exemplo é o filme Dança da Serpentina, de 1896, com a bailarina estadunidense Loie Fuller. Aos poucos, outras técnicas foram aprimoradas, e com o uso de filmes e câmeras especiais, os cineastas foram capazes de captar as cores durante a filmagem. Mas isso demorou muitos anos, ok? Vamos ver esse videozinho aqui que a gente vai aprender um pouco mais sobre cinema. E aí eu vou mostrar para vocês os dois vídeos. Este
é a dança da serpentina. E esse foi o primeiro vídeo realmente gravado com a cor natural, ok? Vou mostrar para vocês. É um documentário britânico, mas eu vou mostrar só um trechinho, ok? Então vamos assistir aqui esse vídeo. Oi, o meu nome é Kevin, eu sou educador de cinema e audiovisual. Esse é o Aprenda Cinema em Vídeo número 5 e a pergunta de hoje é: o que foi o cinema mudo? Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eram só imagens, sem músicas, sem falas, sem trilha sonora de forma geral, o que rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar disso, os filmes nunca eram assistidos em silêncio absoluto. Muito pelo contrário. Em primeiro lugar, havia sempre o som do projetor, que na época era uma máquina que fazia um barulho tremendo, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eram exibidos em teatros de variedades, casas de show. Nesses lugares, os filmes passavam como uma entre várias atrações: cantores, dançarinos, malabaristas, mágicos e filmes. Dependendo da dinâmica, as pessoas andavam, falavam, gritavam, bebiam, etc. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução de um filme. Em terceiro lugar, era comum ter um músico escondido atrás da tela ou em algum cantinho fazendo música ao vivo para acompanhar o filme, às vezes improvisando, às vezes seguindo uma tablatura enviada pelos realizadores. Então não, as primeiras exibições de cinema absolutamente não eram silenciosas. Quando a gente chama esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham um som sincronizado. Repara bem, mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas iam aos teatros só para ouvir uma música sendo reproduzida em um glorioso fonógrafo, um aparelho que data de 1877, anterior ao cinema. A questão é, por que não usavam algo tipo o fonógrafo nas exibições de cinema? Bom, usavam para reproduzir músicas e coisas assim, mas reproduzir sons sincronizados com alguma coisa na imagem, do tipo o som de uma porta, o som de cavalos trotando e até diálogos, não rolava. O motivo é simples: a tecnologia não permitia que o som fosse sincronizado. Um aparelho reproduzia o som, outro aparelho reproduzia a imagem. Você tinha que dar play nos dois ao mesmíssimo tempo. E é pior, porque os primeiros aparelhos de exibição cinematográfica não tinham velocidade constante. Podia acontecer do filme ir rápido ou devagar demais e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Isso significa que um realizador não podia filmar uma cena levando em conta que o som seria reproduzido junto com ela. Não seria. Esse problema só vai ser resolvido a partir de 1927, quando começam a surgir os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som, e, consequentemente, os primeiros filmes com som sincronizado em relação à imagem também começaram a aparecer. Curiosamente, a maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de, por exemplo, você colocar uma música em um filme do Chaplin. Como nós vimos, já existia música no cinema, seja ao vivo, seja reproduzida por outro aparelho, de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar falas. Não à toa, os filmes começaram a ser chamados de filmes falados. É isso aí, o oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, mas sim cinema falado. Agora, o cinema tinha passado uns 30 anos contando histórias sem usar falas, sem usar a voz dos atores. Técnicas e técnicas foram desenvolvidas em cima dessa limitação. Quando surge o cinema falado, meio que os realizadores precisam reaprender ou recriar a maneira de contar histórias no cinema. É outro jeito completamente diferente de se escrever um roteiro, de dirigir, de atuar e até de assistir a um filme. E aí, gente, o som,
no filme, ele veio bem depois, tá? Assim como a cor também. Então aqui, vou mostrar pra vocês, esse é o vídeo da dança da serpente que os irmãos Lumière fizeram com a bailarina, né? Com a bailarina Loy Fuller, e que eles coloriram manualmente, ok? Então aí ele tá preto e branco, né? Preto e branco. E aí ele já tá colorido. Tá vendo? Então cada fotograma foi colorido de uma forma. Por isso que o vestido dela muda de cor. O original. É bem interessante, né? Ver a mudança assim, de cor. Parece um efeito especial, né? Bem bacana. Fica até bonito, parece uma borboleta, parece algo bem artístico, assim, é bem interessante. E pensar que todo esse processo foi feito à mão. Então, se esse vídeo já é mais longuinho, imagina quantos fotogramas foram pintados, né? Para ter aí essa sequência de dança mudando de cor dessa forma. Então, realmente foram muitos. E todo o trabalho manual, tudo feito à mão, tá? Mas o primeiro vídeo, o primeiro filme, na verdade era um documentário, nem era um filme com roteiro e tudo mais, né? Que foi feito em cores, tá? Foi esse vídeo britânico, feito sobre uma chegada de um príncipe na Índia, sobre um príncipe da Índia, que é um filme que teve, ele tinha mais de 2 horas, mas hoje tem poucos minutos recuperados, tá, desse filme. E é exatamente isso. Então a gravação ela já é bem mais precária, mas porque ela foi danificada, tá? Isso que vocês estão vendo foi recuperado, tá? Mas ela foi registrada com filme, com cor, tá? A gente vê que não é tão assim com cor real, as cores elas são bem mais fortes, né? Mas eles conseguiram gravar ali no momento com a cor. Então, esse é o registro do primeiro vídeo gravado com a cor original, tá?
lá na Índia. Então deve ser algo assim bem bonito, né, de ver, ainda mais na Índia que tem tanta cor, tanto ornamento, né, tantos detalhes. Então eu acho que era algo bem interessante, ainda mais vindo de um príncipe, né? Então eles registraram, né, os britânicos registraram essa festividade e foi o primeiro vídeo que apareceu cor, ok? Espero aí que vocês tenham curtido, tá? E entendido um pouco aí do que eu quis passar para vocês do cinema mudo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a revolução do som. Então eu vou mostrar para vocês os primeiros vídeos com som. Aí eu vou mostrar para vocês Charlie Chaplin com voz. É bem diferente, vocês vão ver, bem... parece que não é o mesmo vídeo, nem a mesma pessoa. Então é bem assim, diferente. A palavra acho que é essa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou falar sobre o trabalho, tá? Nós vamos entrar no nosso trabalho e nós vamos entrar no trabalho para eu poder explicar para vocês o que vocês vão fazer, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo.